Olá, hoje teremos uma revisão de porcentagem. Então vamos lá? Então o que seria a porcentagem? Porcentagem ou percentagem é usada para calcular descontos, acréscimos, preços, lucros e etc. É uma fração em que o denominador é igual a 100. O símbolo para representar uma porcentagem é este daqui e vem sempre precedido por um número, ou seja, sempre antes desse símbolo vai vir um número qualquer. Então vamos lá. A definição. Ao número P associamos a razão P sobre 100. Ou seja, temos P partes de um todo que foi dividido em 100 partes iguais. Vamos a um exemplo aqui. E temos aqui 5%. Como é que nós podemos representar esse 5%? Podemos representar nessa fração aqui, ó, 5 centésimo. Então, sempre eu vou representar uma porcentagem na forma de uma fração. Não só na forma de uma fração, tem outras formas de representar a porcentagem. Essa razão com denominador 100 são chamadas de razões centesimais, taxa percentuais ou simplesmente porcentagens. Forma de representação de uma porcentagem. Como é que nós podemos representar uma porcentagem? Aqui temos três formas de você representar uma porcentagem. Essa primeira aqui, 30%, ela está na forma percentual e ela também pode ser chamada de taxa percentual. Temos aqui essa outra fração, que é a forma de representar essa porcentagem, né, que pode ser na forma fracionária. E temos essa outra forma aqui, que é a forma decimal ou unitária, que também é chamada de taxa unitária. Transformações de taxa. O que seria isso? Aqui eu tenho taxa percentual e taxa unitária. Se eu quero transformar da taxa percentual para a taxa unitária, o que eu devo fazer? Eu vou dividir por 100. Mas se eu quero da taxa unitária para a taxa percentual, eu devo multiplicar por 100. Então, vamos aqui a alguns exemplos. Eu tenho aqui 25%, 0,45% e 1,2%. Eu quero transformar essas taxas, esses valores que estão aqui na forma percentual, na forma unitária. O que eu devo fazer? Eu vou dividir por 100. Então, eu vou pegar aqui, ó, 25%, eu vou representá-lo na forma de uma fração e vou dividir. Quando eu divido, vai ficar aqui na forma unitária, 0,25 ou 25 centésimo. A letra B está com vírgula, mas isso não significa que ele esteja na forma unitária, ele está na forma percentual porque tem um símbolo de porcentagem aqui. Então, eu não posso dizer que está na forma unitária. Então, o que eu devo fazer? Eu vou dividir por 100 de novo. Quando eu divido por 100, vai dar isso aqui, ó, 0,0045 ou 45 décimos de milésimo. Na letra C está do mesmo jeito também, está com vírgula, mas tem um símbolo de porcentagem. Então, o que eu devo fazer? Eu vou dividir por 100. Quando eu divido por 100, vai ficar 0,012 ou 12 milésimo. Aqui agora eu tenho alguns exemplos de números que está representado na forma unitária e agora eu vou transformar na forma percentual. O que eu devo fazer? Eu vou dividir. Então, vamos pegar aqui, ó. A letra F, 0,081. Aí, como eu quero que fique na forma percentual, eu vou multiplicar por 100. Vai ficar 8,1%. Eu vou deslocar da esquerda para a direita duas casas decimais. Vamos ver esse outro número aqui, ó, 0,28. Quando eu multiplico por 100, na verdade, eu estou deslocando a partir da vírgula da esquerda para a direita duas casas, vai ficar 28%. E por fim, 0,06, eu vou contar da esquerda para a direita duas casas. Então, vai ficar 6%. Agora,
porcentagem de uma quantia. O que seria isso? É pegar uma certa quantidade de um total e vou tirar daquele total um percentual. Então, o que eu devo fazer? Primeiro, antes de você resolver o problema que envolva porcentagem, você não pode deixar na forma percentual. Ou você deixa na forma unitária ou na forma fracionária. Então, vamos ver aqui um exemplo. Qual o valor de 30% de 80? 80 é o meu total. Então, quer dizer que eu tenho R$ 80, só que eu quero gastar apenas 30% desse total. O que eu devo fazer? Eu vou primeiro transformar a porcentagem em uma fração ou em um número decimal, né? No caso aqui eu coloquei na forma de uma fração. 30% é a mesma coisa de 30 centésimos vezes 80. Isso tem que ser o valor aqui, ó. Então, 30 vezes 80 dá 2.400. Divido por 100, né? Aí eu vou simplificar os zeros aqui para facilitar as contas. Aí vou dividir 24 dividido por 1 dá 24. Então, quer dizer, 30% do meu total de R$ 80 equivale a R$ 24. Vamos para mais outros exemplos aqui. 60% de quanto dá 27? Isso quer dizer o quê? Que 27 equivale a 60%. Só que esse 27 veio de um total, de um determinado total, que eu não sei quem é. Então, o que você vai fazer? Você vai representar esse total por uma letra qualquer. Eu vou representar aqui pela letra X. Então, quer dizer, eu vou representar os 60% na forma de uma fração, fica 60 centésimos. Vou multiplicar pelo valor que eu não sei quanto que é, e isso tem que ser igual a 27. Vou simplificar os zeros aqui para facilitar as contas. O 10 que está dividindo, ele vai passar para o outro lado multiplicando com 27. E vai ficar desse formato aqui, ó. 6 vezes x é igual a 27 vezes o 10. Só que o 6 está multiplicando com x. Para eu saber quanto que é esse x, eu tenho que fazer a operação inversa. Ou seja, vai ficar desse jeito assim, ó. 27 vezes 10 dá 270. O 6 que estava multiplicando com x vai passar para o outro lado dividindo. Então, eu vou encontrar 45. Isso quer dizer o quê? Que 60% de 45 é igual a 27. Então, quer dizer que esse 27 veio desse 45 aqui. Vamos para o terceiro exemplo. O valor de 24 corresponde a quanto de 150? Ele quer saber quanto que é o percentual de 24 do total de 150. O que eu devo fazer aqui nesse caso? Tem duas formas que eu vou representar essa forma aqui de fazer. Então, você vai pegar o x, que está multiplicando com 150, e vai passar para o outro lado dividindo. Como é que vai ser isso? Então, vai ficar 24, 150 avos. Só que aqui ainda não está numa forma que fica na forma percentual. O que eu devo fazer? Eu vou simplificar por 6. Por que por 6? Porque o 6 dá para simplificar por 24 e por 150 ao mesmo tempo. E vai ficar 4,25 avos. Aí, ainda não está no formato de uma porcentagem. Eu vou pegar o denominador, que é 25, e vou multiplicar por um certo número, que o resultado tem que dar 100. Então, aqui eu achei o 4. Então, quando eu descubro que número é esse que vai dar como denominador 100, a mesma coisa que eu coloco no denominador, eu vou colocar no numerador. No caso aqui, eu achei 4, então eu vou multiplicar o 4 no numerador também. Então, 4 vezes 4 é igual a 16 e 25 vezes 4 é 100. Agora, aqui eu tenho uma forma que dá para representar essa fração na forma percentual, que vai ser 16%. A outra forma de resolver é a seguinte: você vai pegar o 24, que é o número menor, e vai dividir pelo total. Quando eu divido, vai ficar na forma percentual ou na forma decimal.
Como eu quero que fique na forma percentual, você deve multiplicar por 100. Quando eu multiplico por 100, dá 16%. Ok? Então, agora vamos entender sobre fator de multiplicação. O que é isso? Fator de multiplicação é a composição de porcentagem para se saber o valor do aumento ou desconto de algo e que deve ser diferente para aumento e desconto. E a taxa percentual, em ambos os casos, sempre deverá estar na forma unitária ou decimal. Então, vamos lá. Veja as fórmulas referentes ao fator de multiplicação em relação a aumento. O que seria isso? Eu vou pegar o 100% que representa o meu total, vou somar com a taxa de aumento, de acréscimo, de inflação e vou dividir por 100. Então, vamos aqui a alguns exemplos, né? Aumento de 10%. O que seria esse aumento de 10%? Eu vou pegar o meu 100%, que é o meu total, e vou aumentar mais 10 e depois eu vou dividir por 100. Isso dá 1,1. Então, esse 1,1 é o meu fator de multiplicação. Vamos para a letra B. É a mesma coisa, você vai somar com 100%, que representa o seu total, e vai acrescer, vai aumentar 20% em cima do meu total. E depois você divide por 100, eu vou ter o meu fator de multiplicação, que é 1,2. Agora vamos ao fator de multiplicação, só que em relação a desconto. Como é que seria isso? Em vez de você somar, você vai subtrair o seu total, que é 100%, a taxa de desconto, ou diminuição, ou decréscimo, e aí você vai dividir por 100. Então, vamos aqui um exemplo. Exemplo de desconto. Desconto de 12% e decréscimo de 8%. Se é desconto, então irei subtrair. Vou pegar o meu 100%, vou tirar 12% e vou dividir por 100. Então, vai dar 0,88%. 0,88. Então, esse 0,88 é o meu fator de multiplicação, que é 88 centésimo. Decréscimo de 8% é a mesma coisa, você vai subtrair. Então, vai ficar 0,92 ou 92 centésimos. Então, agora vamos para uma situação problema, algumas situações problemas para entender um pouquinho melhor sobre esse assunto. Então, vamos lá. O salário do meu pai é de R$ 5.500. Quanto será o salário dele a partir do próximo mês, quando terá um aumento de 8%? O que é isso? Você vai somar 100%. 100% é o meu total, que no caso aqui o meu total é de 5.500. Só que para eu representar esse 5.500 na forma de porcentagem, eu vou representar pelo número 100. Só que ele falou que foi um aumento. Se for um aumento, então eu vou somar o meu total, que é de 100%, 8%. Somo e divido por 100. Quando eu somo e divido por 100, eu vou achar meu fator de multiplicação. O meu fator de multiplicação aqui é 1,08. Então, você vai pegar o valor do salário do pai, que antes era de 5.500, só que houve um aumento de 8% e ele agora vai passar a ser de 5.940. Pronto. Isso aqui é uma forma de você resolver esse tipo de problema usando o fator de multiplicação. Mas se eu quiser saber usando a regra de Taylor, também dá certo. Então, olha só. Eu vou fazer a minha tabelinha colocando os valores nos seus devidos lugares. Então, valor embaixo de valor e porcentagem embaixo de porcentagem. Então, 5.500 equivale a quantos por cento? A 100%, que representa o meu total. Só que eu quero saber quanto que é 8% de 5.500. Você vai usar essa regrinha de 3 aqui, vai multiplicar cruzado, né?
E aí, eu vou multiplicar 100 vezes x, 5.500 vezes o 8. Pronto. Aí, eu vou multiplicar e dividir 5.500 vezes o 8 e depois eu vou dividir por 100. Vai ficar 440. Esse 440 foi aumentado ao salário dele. Então, o salário dele não era de 5.500, então houve mais um aumento de 440. Então, você vai pegar esse valor, 5.500, e vai somar com 440. Quando eu somo, eu vou obter um valor de 5.940, que deu a mesma coisa do anterior. Então, aqui tem duas formas de resolver esse tipo de problema. Comprei uma bicicleta por R$ 850. Por quanto devo vendê-la para ter lucro de 12%? Então, se quer ter lucro, então eu devo vendê-la mais caro. Então, vamos usar aqui o fator de multiplicação. Somo 100% mais 12%, que ele quer ter lucro de 12%, então vou somar. Somo e divido por 100. Quando eu divido, vai dar 1,12. Esse 1,12 é o meu fator de multiplicação. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar 1,12 e vou multiplicar por 850. Então, 850 vezes 1,12 dá exatamente R$ 952. Então, quer dizer, para eu ter um lucro, a pessoa quiser ter um lucro de 12%, ela precisa vender essa bicicleta por R$ 952. Agora, vamos utilizar a regra de 3. Como que seria isso? Você vai colocar os valores nos lugares certos, né? 850 equivale a 100%. 12% vai ser quanto? Multiplica cruzado e você vai multiplicar. 100 vezes x é igual a 850 vezes o 12. Aí você vai multiplicar 850 vezes o 12 e vai dividir por 100. Quando divido por 10.200 por 100, dá 102. Então, quer dizer, ele vai ter que vender essa bicicleta, só que ele vai ter que aumentar em cima do valor original, que é o valor de compra, ele vai ter que aumentar 102. Ou seja, vai pegar 850 e vai somar com 102. Então, ele vai ter que vender essa bicicleta por R$ 952 para ter um lucro de 12%. Vamos aqui mais os outros exemplos aqui. Este ano, um curso de inglês teve acréscimo de 9% em suas matrículas. Se no ano passado tinha 200 alunos matriculados, quantos alunos matricularam-se este ano? Então, vamos usar o fator de multiplicação também. 100%, que é o meu total, mais 9, dividido por 100. Divido, dá 1,09, esse é o meu fator de multiplicação, e vou multiplicar. No caso, dá 218 alunos. Então, quer dizer que esse ano já tem 218 alunos no total. Aqui, usando a regrinha de 3. Alunos e porcentagem. Então, são quantos alunos? 200. Isso equivale a 100%. Então, 9% vai dar quanto de 200? Vamos multiplicar aqui, né? Então, vai ficar 100 vezes o x igual a 200 vezes o 9. Multiplico, né? Nesse formato. Aí, eu vou multiplicar 200 vezes o 9 e depois vou pegar o 100 e vai dividir. Então, vai ficar 1.800 dividido por 100. Então, aumentaram mais 18 alunos. Só que aí o total vai dar 218 alunos. Então, vamos para o exemplo 4. Dos 180 alunos matriculados no curso técnico em administração, 25% desistiram no primeiro mês de aula. Quantos alunos continuam no curso? Isso é o quê? Que no início tinha 180 alunos, só que desses 180 alunos, 25 desistiram no primeiro mês de aula. Quantos alunos continuaram no curso? Então, o que você vai fazer? Nós podemos utilizar o fator de multiplicação e vai descobrir quantos alunos tem nesse curso hoje, né? Então, vamos lá. Como saiu aluno,
25% desse total saíram, então você vai subtrair os 100% menos 25. Aí divide por 100, dá 0,75. Aí agora você vai pegar os 180, que era a quantidade de alunos no início do curso, e multiplica com o fator de multiplicação, que dá 0,75. E isso é igual a 135 alunos. Então, quer dizer que hoje, no primeiro mês, né, do início do curso, só tem 135 alunos. Agora, vamos utilizar a regra de 3. Alunos e porcentagem. São quantos alunos que foram matriculados no início? 180. Isso equivale a 100%. 25% desse total equivale a quanto? Multiplica cruzado. E aí você vai pegar 100 vezes o x é igual a 180 vezes 25. Vai ficar 100 vezes x é igual a 180 vezes 25. Divide, quando você divide por 100, eu vou encontrar 45. E aí, como 25% desistiram, então que era 180, você vai tirar 45, vai dar no total de 135 alunos. Então, vamos agora para o nosso último exemplo. Por quanto eu compraria um computador de R$ 1.800 que tinha um desconto de 15% na compra à vista? Então, se eu comprar esse computador à vista, eu vou pagar um pouco mais barato. Então, como é que eu vou fazer? Eu posso usar o fator de multiplicação, né? Eu vou subtrair o 100% menos 15% e dividir por 100. Dá 0,85. Esse 0,85 é o meu fator de multiplicação. Então, eu vou multiplicar com o valor original. Aí, eu vou encontrar 1.530. Então, esse é o valor do computador se eu for comprar ele à vista, que eu vou ter um desconto de 15%. Agora, vamos utilizar usando a regra de 3. Como é que a gente faz? Separa, né, os valores nos seus respectivos lugares. Então, vai ficar aqui, ó. 1.800 equivale a 100%. 15% vai ser x. Multiplica o cruzado. Então, vai ficar 100 vezes x igual 1.800 vezes 15. Divide aqui, né? Divide, né? 27.000 por 100 dá 270. Só que aí você vai subtrair 1.800 com menos 270, que é o valor do desconto. Aí, em vez de você pagar 1.800, você vai pagar 1.530 porque você comprou à vista. Então, pessoal, por hoje é só e até a próxima aula.